Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério, hoje recebendo a professora Maria Lúcia Fattorelli, aposentada, mas auditora da dívida pública brasileira, e já tivemos o primeiro round sobre R$500 bilhão para os bancos. Agora tem uma outra coisa aqui, legalizar um esquema fraudulento com o nome de securitização de créditos. O que é isso, professora? Pois é, isso aí tem que decifrar mesmo, porque securitização de créditos é uma coisa que ninguém entende. Ninguém entende, não é? Mas eles sabem por que usaram isso. Claro, já usaram uma coisa para ninguém entender. E para afastar as pessoas, porque ninguém quer perder tempo com uma coisa que acha que não tem nada a ver com aquilo que ele faz, que ele não domina, então, e tem tanta coisa, né, para se... Sim, para se preocupar. Se preocupar, ah, não, isso aqui eu não sei do que é e larga para lá, né? É assim que todo mundo costuma agir. Então isso é muito grave, porque esse esquema, ele mexe com a vida de todo mundo. É um esquema que desvia a arrecadação tributária durante o seu percurso pela rede bancária. Como é que funciona hoje? Todos nós, contribuintes, pagamos os nossos tributos junto à rede bancária. No dia seguinte, a rede bancária tem que enviar aquele recurso para o banco, onde o ente federado tem conta, não é? E no dia seguinte, esse banco tem que colocar o dinheiro lá na conta, ou da União, ou do Estado, ou do município, de acordo com a competência daquele tributo arrecadado. Esse esquema, ele cria uma conta no meio desse trajeto aí, pela rede bancária, de tal maneira que os contribuintes vão continuar pagando seus créditos. Os bancos vão continuar enviando o dinheiro para o banco onde o ente federado tem conta. Só que, em vez do dinheiro ir diretamente para a conta do ente federado, esse dinheiro vai ser desviado para uma conta vinculada, e dessa conta só uma parte vai chegar no orçamento público. Outra parte já sai diretamente para investidores privilegiados. O dano que esse desvio vai provocar é inimaginável, porque se hoje nós já lutamos com essa questão de disputa de recursos no orçamento, né? Quando eu mostrei aqui que a maior parte dos recursos vão para o setor financeiro e as outras áreas sociais ficam ali disputando recursos, imagina essa parte que é desviada durante o percurso pela rede bancária, ela sequer vai chegar ao orçamento público. Então o orçamento público já vai ficar cada vez mais encolhido, cada vez mais magro. Esse esquema, ele fere toda a legislação de finanças do país. Toda a nossa legislação de finanças é estruturada com base no princípio do orçamento único. Ou seja, todas as receitas tributárias, patrimoniais, venda de patrimônio, privatizações, receitas comerciais, receitas financeiras, todas as receitas elas têm que chegar ao orçamento público. E do orçamento público, elas só podem sair em obediência à lei orçamentária. Então, nós temos uma lei orçamentária em âmbito federal, estadual ou distrital e municipal. Esse esquema, na medida em que ele já desvia por fora o recurso, antes do recurso chegar no orçamento, ele está descumprindo. Toda a legislação de finanças está descumprindo as leis orçamentárias e etc. Para evitar isso, é que os outros países, você já paga um imposto, ele sai dali e vai direto para a fonte? Por exemplo, você vai na nota, quanto é que eu paguei de imposto, e aquele imposto ou vai para o município, ou vai para o Estado, ou vai para a União. É muito mais rápido, né? É mais rápido. É muito interessante essa destinação direta. Não tem o mesmo que pegar todo o orçamento e dizer assim, bom, isso aqui vai direto para o município, não precisa passar por nada. É essa a ideia? Atualmente, olha, em grande parte, isso já acontece aqui no Brasil. Por exemplo, os tributos de competência municipal, eles caem
direto na conta do município. Eles não vão para um orçamento federal, não. O que passa para o orçamento federal e o orçamento federal depois transfere para estados e municípios, através do Fundo de Participação, são tributos como imposto de renda, IPI. São esses tributos que são tributos nacionais, de competência da União, mas que uma parcela dele pertence aos estados, pertence aos municípios. E essa parte vai ser também desviada? Olha, em todos os entes federados está sendo implantado esse esquema da securitização. Nós já detectamos, por exemplo, em Belo Horizonte, foi criada uma empresa, PBH Ativos SA, para operar esse esquema. Houve uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Nós, da Auditoria Cidadã da Dívida, assessoramos os trabalhos da CPI. Fizemos, inclusive, um relatório extenso, está lá disponível na página da Auditoria Cidadã, quem quiser acessar, auditoriacidadã.org.br, o relatório da PBH Ativos SA. Esse relatório está respaldado em quase 15 mil páginas de documentos. Que loucura. Porque é um esquema, um documento oficial da prefeitura fala em engenharia financeira complexa, peculiar, porque, olha, é realmente uma confusão. Mas o que nós verificamos? Que em apenas 3 anos de funcionamento, esse esquema trouxe para o município e para os moradores de Belo Horizonte um prejuízo de 70 milhões de reais. É mais que o orçamento de algumas cidades. Pois é, e ao longo dos anos, esse prejuízo vai aumentar de forma exponencial. E por que isso acontece? Como é que isso acontece? Então, isso acontece porque esse esquema está sendo apresentado por meio de uma propaganda falsa que está enganando muitos administradores públicos, está enganando muita gente. A propaganda é irresistível, é como se fosse um mecanismo que vai recuperar créditos podres. Eu queria saber quem é que compra crédito podre, sabendo que é podre. Exatamente. Então, assim, daria para desconfiar, mas tem muito administrador público embarcando nessa mentira. O crédito podre continua lá e não é afetado. O que está sendo transferido é o fluxo da arrecadação. Não é o crédito podre, nem nenhum crédito. O que está sendo transferido é o fluxo da arrecadação, que em vez de ir direto para a conta do ente federado, é transferido e passa a ser de propriedade. Mas que loucura! Exatamente, está sendo transferida a propriedade do fluxo de arrecadação. Nós acessamos o contrato de alienação fiduciária de crédito desse fluxo de arrecadação, só que poucas pessoas se aprofundam. Como eu falei, são mais de 10 mil páginas, se você for considerar todos os contratos, Sim. todos os pareceres, as páginas de registros contábeis, a legislação correlata, dá uma infinidade de documentos, mas vários tribunais estão questionando. O próprio Tribunal de Contas da União já questionou esse tipo de operação. Tribunal de Contas de Minas, do Rio, de Pernambuco, vários tribunais estão questionando, mas o mercado financeiro... E esse PLP 459 está para ser votado? O PLP 459 visa legalizar este Sim. esquema, legalizar essa possibilidade de transferir direitos sobre créditos. Ele não transfere o crédito, ele transfere direitos sobre créditos. Mas é um projeto cifrado, porque ele não diz que esses direitos sobre créditos é o fluxo da arrecadação. É o dinheiro arrecadado em função daquele crédito tributário. Então, é um verdadeiro escândalo. Infelizmente, ele foi aprovado no Senado Federal. Eles precisavam de 42 votos de senadores, conseguiram 43 no final de dezembro. Tentaram aprovar na Câmara às pressas, ainda em dezembro, não conseguiram. E agora, esse projeto estava com pedido de urgência, nós conseguimos, em contato com o parlamentar, que ele retirasse o pedido de urgência,
mas a qualquer momento ele pode entrar, porque esses projetos de interesse do mercado financeiro... Eles tramitam tão rápido, né? São aprovados com uma facilidade. Claro, é o setor que financia as campanhas. Grande parte das campanhas em ano eleitoral. Infelizmente, muitos acabam aceitando, não é? e agradando a esse setor em troca de financiamentos de campanha. É preciso, mais uma vez, que a população fique de olho. No caso do PLP 459, nós já conseguimos criar um pedido de assinaturas naquela plataforma do Avaz. Sim. Então, se vocês acessarem a página da Auditoria Cidadã, tá lá, tem possibilidade de assinar. Assim como foi criado aquele mais de 1,5 milhão de assinaturas para um projeto de origem popular, então vamos criar 2 milhões, 3 milhões de assinaturas contra o PLP 459. Isso. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltamos à nossa entrevista com a professora Maria Lúcia Fattorelli.